Boa tarde a todos, né? Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, a reunião de número 1545. Um tema, sem dúvida nenhuma, muito interessante, que é o risco da terapia hormonal na menopausa, e a palestrante vai ser uma pessoa ultra famosa hoje, né? Talvez, não sei se Paulo teve algum retrato que rodou mais o mundo da cardiologia. Não é a cardiologia sergipana, não, é o mundo da cardiologia que tenha sido a doutora Celi Marques, porque acabou de ocorrer o Congresso Europeu de Cardiologia em Londres, e a foto da doutora Celi Marques estava estampada em todos os locais do Congresso. Então, a gente só via retrato, e assim, e sem dúvida nenhuma, isso é um motivo de orgulho para todos nós. Celi é uma pessoa muito querida, ultra preparada, que contribuiu muito para a nossa cardiologia. Então, Celi, é um prazer imenso ter você aqui na nossa reunião, né? Você é uma pessoa que sempre... Você imagine minhas coronárias como ficaram quando eu tive que operar essa figura, né? Poxa, a pessoa... Não, responsabilidade braba, viu, Paulo? Aí eu imagino. É verdade. Paulo foi a única pessoa que me operou. Que honra, né, Celina? Aí, Paulo, aí realmente não só uma honra, como uma responsabilidade tremenda. De um mioma que é tamanho de uma laranja, uma coisa enorme, um negócio incrível. Muito jovem, olha aí, Paulo, muito jovem, mas fiquei com os ovários, viu? Porque isso é fundamental, né? A equação da mulher, se mulher é igual a ovários. É verdade. É verdade. Tem a equação da relatividade, essa mulher é igual a ovários. Pronto. Verdade. É o órgão é o órgão principal, realmente. Ô, Celi, é bom. Eu vou ter que sair um pouco antes da reunião, então aí Luiz Flávio vai ficar aí coordenando, viu? Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Eu quero dar de início. Fique à vontade aí. Quero agradecer suas palavras, né? Só o coração que fala mais alto para dizer tantas coisas assim, e a nossa convivência faz com que, de repente, um passe a admirar o outro. Talvez, não sabemos, eu acredito que eu admire mais você do que você a mim. Porque você, além de uma, digamos assim, de uma sabedoria em comum, tá? Então, eu fico muito grata de estar aqui falando com uma plateia tão distinta, né? De cientistas, praticamente, com pessoas de vivência enorme, como a respeito de Paulo César, que eu tive com a maior confiança, me entreguei para ele ser o meu obstetra cirurgião e hoje é um desafio para mim falar, porque na verdade o tema ele continua sendo polêmico, né? Ele continua um tempo que ainda não continua sendo um tema que não esgotou, que falta muitas evidências, muita coisa por vir, e talvez só o tempo, porque já se passou tanto tempo do WHI, do Elite, de outros que não conseguiram realmente expandir além do que hoje se chama de janela de oportunidade. Então, eu vou mostrar a você, eu vou dividir esse tema, não é uma aula muito longa, e acredito que a gente tenha até mais que debater do que de expor. Deixa eu ver aqui, eu já dei uma treinada, mas eu sempre tenho uma... Tem que compartilhar, né? Cadê? Compartilhar. Compartilhar a tela. Não, já está compartilhado, eu vou só apresentar. Já botei no compartilhar. Exato. Vê se estão vendo. Está vendo? Está perfeito, perfeito. Bom, esse tema eu abordei no Congresso, no 43º Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, que é risco da terapia reposição hormonal na menopausa. É sempre um desafio, porque a gente fica naquele desejo de mostrar coisas novas. Entretanto, eu não tenho nenhum conflito de interesse
nessa apresentação. E para facilitar o meu trabalho, eu tive uma diretriz brasileira sobre saúde cardiovascular no climatério na menopausa, que foi publicada esse ano, com a realização pelo Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde fui presidente no biênio 2020-2021, em associação com a Federação Brasileira do Ginecologista e Obstetrícia, que é o FEBRASGO, e a Sociedade Interamericana de Cardiologia. Então, os nossos coordenadores foi Glaucio, Maria e Cristina, eu aqui, numa participação pequena, mas que me estimulou bastante. E divido o tema em 6 pontos relevantes. Primeiro, o risco da menopausa, porque a menopausa em si, ela já é um risco, né? Um risco da mulher, um risco cardiovascular da mulher. E mostra a evolução da terapia de reposição hormonal da mulher, que hoje a gente diz terapia hormonal da menopausa. Os efeitos do hipoestrogenismo e suas comorbidades. A relação do hipoestrogenismo, que é um fator de risco, com os fatores de risco tradicionais e o que isso leva de efeito deletério. A própria estratificação de risco, porque falar em reposição, a gente tem que estar em paralelo, estratificando o risco cardiovascular na mulher. E o risco da terapia em si é hormonal durante a menopausa. Então, a menopausa, só para contextuar, é a data do último episódio de sangramento menstrual da mulher, que é consequente da perda da função ovariana, e, neste momento, ocorre uma redução drástica das concentrações de estradiol. O estradiol, por si, ele tem um efeito protetor. Ele, através da sua influência na função endotelial, miocárdica, vascular e metabólica, termina protegendo a mulher na sua fase adulta, na sua fase até esse momento da menopausa. E o hipoestrogenismo, não há dúvida, está diretamente relacionado à DAC, a doença arterial coronária, que termina sendo a causa mais comum de morte em mulheres na pós-menopausa, mesmo a mulher sofrendo esses riscos maiores 10 anos após o tempo estabelecido para os homens, em relação aos homens. Quando a mulher chega na menopausa, então, necessariamente, e pode ocorrer ou não, mais ou menos fatores de risco tradicionais. Aí esses riscos, eles se agregam, e está bem descrito nos artigos brasileiros de cardiologia, desse ano, nas diretrizes, e está muito bem descrito lá. Agora, veja bem, desde antes de 1980, bem antes, já se havia alguns estudos observacionais, e nesta ocasião, consistentemente, o que é que ocorria? Estudos retrospectivos observacionais, eles suportavam a hipótese que os hormônios esteroides ovarianos, os estrogênios, eles eram cardioprotetores. Então, foi uma febre, não se contestava isso, estudos experimentais, mostrando aumento de HDL, diminuição de LDL, da resistência à insulina, da peroxidação dos lipídios, tudo, assim, favorecia a utilização, a reposição, ao uso de estrogênios para minimizar esses efeitos. Aí vem, em 1998 e em 2002, 2 grandes estudos, que foi o HERS e o Women's Health Initiative, que é o WHI, eles refutaram essas conclusões, tanto para a prevenção primária, como na prevenção secundária de DAC, de doença cardiovascular aterosclerótica. Foi um reboliço nessa ocasião, e inclusive o WHI mostrava em 2002, mostrava aqui nessa ocasião, que
havia mais riscos do que benefícios na utilização do estrogênio, quer seja isolado ou combinado com progesterona, com progestina, para o controle tanto dos sinais e sintomas da menopausa e na prevenção primária. Aqui um follow-up dessa terapia, da prescrição de terapia hormonal, para que os senhores vejam desde quando? 1942, que o uso de estrógeno conjugado equino foi inicialmente introduzido, 1942. Em 75, mostrava que havia riscos de câncer endometrial. Então, aqui ele começou a surgir um pouco, né? Depois caiu. Quando ocorreu isso, houve uma queda em 1980. Vieram aqueles estudos observacionais que fez crescer essa prescrição. Então, no final dos anos de 1990, aqui, cerca de 25% das mulheres com 45 a 74 anos de idade fazia uso da THM, da terapia hormonal da menopausa. E mais de 40% estavam entre a faixa de 50 e 69 anos. Após o WHI, em 2002, houve uma queda brusca nessa prescrição. Passou de 25% para 11,9% em 2003, 2004, e continuou caindo em 2012, 4,7% em todos os grupos demográficos, quer seja, entre 45, 74, 50 e 69 anos. Então, nessa faixa etária, existe muita, digamos assim, oscilação hormonal e muitas causas. Aí envolve a mulher com uma menopausa precoce, aí envolve a mulher já mais idosa, né, muito mais tardiamente do que hoje é previsto o uso. Tem um som ligado em todos os grupos demográficos. E nos dias atuais, apenas 4 a 6% das mulheres utilizam essa terapia. Tem algum som ligado, algum som aberto. Porque ela chegou com o doutorado no hospital. Ela está trabalhando um pouco para mim. Fechar aí, por favor. Então, isso são dados recentes, esses dados. Né? Dados publicados no Circulation, esse é um dado do Circulation de 2023, e dados de uma bibliografia muito ampla, inclusive, eu sugiro que vocês vejam esses dados, biografia, quem quiser consultar mais sobre o assunto, nos arquivos brasileiros, nas nossas diretrizes. Agora, falando um pouco da menopausa em si, para que se entenda esse contexto, né? O que é que acontece, porque a menopausa se torna um fator específico, um fator de risco específico da mulher. Porque durante a menopausa, o hipoestrogenismo, ele leva ao aumento dos ácidos graxos livres, do fator de necrose tumoral alfa, da interleucina, leptina, resistina, adiponectina, quer dizer, todos levando a um aumento da resistência à insulina, ao aparecimento de síndrome metabólica, da hipertensão e do agravamento do processo da aterosclerose. Contribui aí muito a alteração do armazenamento e da distribuição da gordura visceral, quer dizer, o aparecimento da eclosão da adiposidade central, que, do ponto de vista fisiopatológico, vai promover disfunção endotelial, aumento do estresse oxidativo, reações inflamatórias múltiplas, aumento do LDL, colesterol e triglicerídeos. Então, a menopausa se responsabiliza por todos esses agravos, somando as comorbidades que surgem em paralelo: distúrbio do sono, depressão, estresse. Os fatores psicossociais entram para coadjuvar a deficiência da vitamina D e, muito comumente, um aparecimento de artrite reumatoide, um quadro de artrite reumatoide. Bem, senhores, e aí tá. Menopausa de um lado, como fator de risco específico, do outro lado, os fatores de risco tradicionais.
E o que é que advém dessa junção? Aparecimento, muitas vezes, do diabetes. Então, se existe a causa de hipoestrogenismo, se existe a menopausa, é bem verdade que o que é que vai acontecer? Mulheres podem desenvolver diabetes mellitus. E nessas mulheres com diabetes mellitus bem controlada, significa hemoglobina A1C abaixo de 8%. E sintomas vasomotores, aí vem os sintomas vasomotores agravos, que é a indicação da reposição hormonal, da terapia hormonal. Então, nesta situação, a terapia hormonal via transdérmica associada à progesterona micronizada tem espaço. Síndrome metabólica. Meta-análises recentes evidenciou benefício, uma redução da obesidade abdominal, redução da resistência à insulina, da dislipidemia e da hipertensão arterial sistêmica. Qual a via de escolha? Transdérmica. Obesidade, via de escolha, transdérmica. Fator de risco para TEV, WHI, terapia sistêmica, sobrepeso, obesidade versus placebo, aumentou 3 vezes o risco em pessoas, mulheres com sobrepeso, e 6 vezes obesidade. Então, é possível uma terapia transdérmica? É possível. Só que a estratificação de risco vai determinar se é possível ou não. Enquanto a dislipidemia aterogênica, obesidade central, resistência à insulina, aumento do risco de hipertensão arterial, recomendação da SBC para mulheres de baixo risco, meta para uso de terapia estrogênica seria LDL abaixo de 130 e cada vez mais estreitando, abaixo, em torno de 100. Terapia transdérmica tem espaço. Relação à hipertensão arterial. Já é um fator de risco para doença cardiovascular. E tem o agravante de risco associado a diabetes mellitus. WHI. Mostrou elevação com a reposição de 1 a 1,5 milímetros de mercúrio. Na parte observacional do estudo, apresentou baixo risco na via transdérmica. Contraindicado iniciar tratamento em hipertensas não controladas. Na diretriz mostra maior ou igual a 180 por 110, sob o risco de AVC. Essa cifra, para mim, um parêntese, muito alta. Mas é o que está recomendado. É o que está considerado, diria assim. Para mulheres com idade abaixo de 60 anos, ou dentro dos 10 anos do início da menopausa, o estudo do North American Menopause Society, NAMS, 2022, diz: hipertensão arterial sistêmica controlada e riscos, estratificação de risco menor que 5, quer dizer, leve, pode utilizar tanto a terapia hormonal oral quanto a transdérmica. Hipertensão de difícil controle e síndrome vasomotora moderada a grave. Veja, hipertensão de difícil controle e síndrome de vasomotora moderada a grave. Aquela que perturba, que modifica o comportamento da mulher, que não permite, que diminui a qualidade de vida. THM transdérmica pode ser orientada, associada à progesterona micronizada, se as mulheres não forem esterectomizadas. Então, a menopausa, ela não pode ser vista sem considerar, né, os fatores de risco tradicionais, que é estresse crônico, hipertensão, sobrepeso e obesidade, dislipidemia, diabetes, sedentarismo, tabagismo e a síndrome metabólica. Então, na hora que se vai indicar o uso da terapia hormonal na menopausa, mais do que importante do que a indicação
é associar os sintomas vasomotores e quantificar a gravidade desses sintomas vasomotores e considerar todos esses outros fatores de risco tradicionais. Quanto ao estresse crônico, ocorre maior risco de depressão e ansiedade durante a transição menopáusica. Há mulheres que não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, não conseguem nem conviver maritalmente ou com filhos nessas situações. Então, intervenções no estilo de vida e prática de meditação, yoga, elas devem ser implementadas para reduzir o estresse crônico. E nessa situação, se não conseguir com outras condições, inclusive antidepressivos, outras situações, pensar, dividir, compartilhar o uso da terapia hormonal. Hipertensão arterial também conduzir, tratar adequadamente, controlar totalmente a hipertensão arterial e para que se evite, né? Evite que só com os níveis tensionais abaixo de 180. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade desse valor 180, eu acho uma pressão muito elevada. Considero uma pressão um pouco mais baixa. Mas há muitas diretrizes, muitas orientações nesse sentido de compartilhar. Porque, às vezes, o próprio estresse é quem está coadjuvando lá para manter-se com a pressão mais alta. Sobrepeso, obesidade. Os estudos demonstraram que mudança do estilo de vida previne a adiposidade visceral, associada com essa perimenopausa. E melhoram também os sintomas e os riscos cardiometabólicos. Às vezes a gente esquece de prescrever um exercício, esquece, fixa na medicação e esquece da mudança mesmo de hábito. E eu me lembro que o professor Mário Rigato dizia que a mulher, isso em relação ao tabagismo, quando ele dava palestra no tabagismo, ele falava, mulher, nós temos a capacidade de ter ela fixar, né, compulsiva. Quando ela entende que realmente tem que mudar, ela faz. Mas enquanto não entende essa necessidade da mudança, ela não adere ao tratamento. Então, é importante que a gente compartilhe, converse, mostre os benefícios e sempre mostrando também os riscos. Dislipidemia. As mulheres na pós-menopausa apresentam níveis mais elevados de colesterol, LDL, triglicéridos, lipoproteína A, e níveis mais baixos de HDL, representando um perfil pró-aterogênico e pró-coagulante. Então, tem que se trabalhar dislipidemia. Na perimenopausa, síndrome metabólica, também é o acúmulo, é a forma de maçã, é o acúmulo da região abdominal. Tabagismo a gente não precisa nem falar, né? Porque até as mulheres ex-fumantes, ela tem um risco 15 vezes maior de insuficiência ovariana prematura e menopausa precoce. Então, o tabagismo é deletério para a mulher. Então, não é quase inconcebível a mulher ser uma tabagista de relevância e ter saúde ovariana, ter saúde durante uma pré-menopausa. Então, segundo a doutora Milena, que é a advogada do exercício, né? Então, combater o sedentarismo na menopausa é importantíssimo. Então, com a aceleração da perda, que promove também a aceleração da perda óssea, menopausa, osteoporose, em 20% a 30% das mulheres. Então, promovendo a probabilidade de fratura e mortalidade. Então, o sedentarismo também é algo inconcebível. E como estratificar? Ora, tem a estratificação preconizada da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o risco global, é considerar principalmente mulheres que estão em risco intermediário e risco baixo. Essas
praticamente elas vão ter essa possibilidade de fazer a reposição. Já as mulheres de risco muito alto, elas praticamente perdem essa possibilidade. E a de risco alto, se você conseguir trazê-la para um risco intermediário, é possível que possa se beneficiar dessa terapia, caso os sintomas vasomotores sejam graves. A Sociedade Europeia, ela utiliza o SCORE-2 e lança um algoritmo de avaliação de risco de doenças cardiovasculares e chama atenção para uma intervenção personalizada na pós-menopausa. Essa personalização vai em busca de um acesso ao perfil lipídico, né? Observar os níveis de triglicéridos, LDL colesterol, triglicerídeos, hoje a LPA como preditor de risco, LPAzinha, acesso à pressão arterial, avaliar se tem diabetes ou não, diabetes por si só já é um fator de risco, já leva a um risco alto, cálculo de risco de fatal ou não fatal, doença cardiovascular. Se existir esses riscos, para todos, o uso da dieta do Mediterrâneo, exercício físico regular, cessação do tabagismo e restrição alcoólica, como estratificação de risco, como algoritmo para se intervir, para dar oportunidade à mulher de sua terapia. Muito alto risco de doença cardiovascular, SCORE-2, que é acima de 7,5%, para mulheres abaixo de 50 anos, né, e 10%, maior que 10% para mulheres entre 50 e 69 anos. Alto risco. Então, LDL tem que estar abaixo de 50 para muito alto risco, ou 70 para alto risco. E acima de 50%. Então, existe a diminuição do LDL colesterol. SCORE-2, entre 2,5 e 7,5 para menos de 50 anos e para menos de 5% para mulheres com 50 a 69 anos. Eles consideram a idade porque o risco vai reduzindo segundo, e tem que apertar mais o risco das mulheres à medida que ela aumenta a idade. Então, nessa faixa também é a mesma consideração. LDL colesterol nessas metas, terapia para reduzir lipídios, utilizar terapias para reduzir lipídios, e a pressão, se bem tolerada, deve estar abaixo de 130 milímetros de mercúrio. Esses pacientes de alto risco devem evitar a terapia hormonal. Se você tem uma paciente com baixo a moderado risco, com LPAzinha acima de 50, considerar um estrogênio oral se não tiver contraindicação. Se a LPAzinha tiver abaixo de 50, estrogênio oral ou transdérmico, já se pensa na transdérmico. E se tiver com aumento do triglicerídeo, estrogênio transdérmico. Aqui é um estudo de terapia hormonal em mulheres com doença cardiovascular, 2023. É uma revisão sistemática e uma meta-análise que mostra o seguinte: em relação à menopausa versus controle de infarto não fatal. Observe que a favor aqui, né, na linha, certo? Uma tendênciazinha para uma utilização da terapia hormonal. Em relação a controle de doença cardiovascular e morte, não teve diferença significativa. Em relação a AVC, também, né,
já tem uma tendência, talvez, a, né, favor aqui, mas considerando que já está, o controle já puxa um pouco para o controle. Então, AVC, cuidado com pressão arterial, inclusive. Aí, quais seriam as recomendações atuais para a terapia? Mulheres climatéricas sintomáticas, sempre, sem contraindicação. A força de recomendação a favor, recomendação forte, nível de certeza alto. As variações, as várias formulações, doses e via de administração do THM têm alta eficácia no alívio dos sintomas do climatério, incontestável. Não há idade ou duração máxima pré-estabelecida do uso do THM. A decisão de continuá-la ou interrompê-la deve ser baseada na manutenção das indicações e na ausência de mudanças de riscos. Então, mulher que faz reposição hormonal tem que estar em paralelo, seguindo seus riscos, estratificando o risco sempre, acompanhada sempre. Força de recomendação a favor, recomendação forte, nível de certeza moderado. Para mulheres com insuficiência ovariana prematura, a THM deve ser usada no mínimo até os 50 anos, prematura. Idade média de ocorrência da menopausa. Se a THM deve ser, se não é prematura, a THM deve ser iniciada na janela de oportunidade. Qual é a janela de oportunidade? Nos primeiros 10 anos após o início da menopausa ou até antes dos 60 anos. A idade de 60 anos deve ser considerada quando a data da última menstruação é desconhecida. Força de recomendação a favor, recomendação forte, nível de certeza alto. Certo? Então, é respeitando a janela de oportunidade, o momento mais confortável e seguro e uníssono para reposição hormonal. Fora isso, é decisão compartilhada, é avaliar riscos, benefícios, estratificação de risco. Mulher tem que estar muito saudável e sem riscos, praticamente sem grandes riscos, para que possa ser estabelecido mais tempo do que isso. Não se recomenda o uso combinado de estrogênio e progestágeno para a prevenção primária de condições crônicas, qualquer uma que seja, em pessoas assintomáticas na pós-menopausa. Também não se recomenda o uso de estrogênio isoladamente para a prevenção primária de condições crônicas em pessoas na pós-menopausa submetida à esterectomia, como já foi visto. Não há indicação de se iniciar a THM com o objetivo de prevenção primária cardiovascular. O início da THM após 60 anos de idade ou mais de 10 anos após menopausa pode elevar o risco absoluto de DAC, TEV e AVC. Não é contraindicação absoluta, mas pode elevar o risco. Então, atenção especial. Existe um gap, uma lacuna. Mulheres com hipertensão arterial controlada e síndrome vasomotora moderadas a intensas podem utilizar THM por qualquer via. Mulheres com hipertensão controlada e tem que estar acoplado a síndromes moderados ou intensos vasomotores, por qualquer via, sendo preferível a via estrogênica transdérmica, na presença de obesidade, dislipidemia, diabetes e síndrome metabólica. Quer dizer, apresentou fator de risco, é a via transdérmica a mais recomendada. Não se recomenda a THM sistêmica em mulheres com doença cardiovascular manifesta, histórico prévio de IAM ou AVC. Para mulheres com contraindicação ou que não desejam usar THM, as terapias alternativas com eficácia comprovada, como antidepressivos, a gabapentina, a fesolinetante, podem melhorar os sintomas vasomotores.
E para mulheres com histórico de TEV, a THM não é recomendada. Mas, a depender do fator que ocasionou o evento, se a decisão for pela indicação, a via transdérmica seria de menor risco. O que é que fala, o que é que a gente sabe, o que é que vai, não para por aí. A DAC conhecida e a M doença arterial, a THM é contraindicada. Mas o estudo SPIRIT, estrogênio para prevenção no trial de reinfarto, é um estudo observacional de 14 anos de segmento, diz: mulheres pós-IAM randomizadas para 2 anos, com valereado de estradiol isolado ou placebo, não demonstrou diferença entre os grupos em relação à morte, o desfecho por doença cardiovascular AVC no follow-up de 14 anos. A THM em mulheres na pós-menopausa inicial, menos de 10 anos, reduziu ou não teve efeito na progressão da aterosclerose subclínica e na calcificação da artéria coronária em ensaios randomizados e controlados. Também é um dado a considerar que ainda se tem muito a se entender e a se estudar e se mostrar de evidências na terapia hormonal na menopausa. E quanto a infarto agudo, o fator de risco para TEV, WHI, TH sistêmica, houve maior agravo. Então, o sobrepeso, quem ponderou o sobrepeso, a obesidade versus placebo, mostrou que havia maior risco, 3 vezes maior em sobrepeso e 6 vezes maior em obesidade. Então, essa situação é uma situação de muito risco. A via transdérmica é possível, mas tem que se ter bastante cuidado. Outras indicações ou contraindicações é a doença hepática descompensada, o sangramento de causa desconhecida, o lúpus eritematoso sistêmico com risco trombótico, também são contraindicações com nível de evidência fraca. O risco de câncer de mama associado à THM é baixo, com menos de um caso adicional por 1.000 mulheres por ano de uso. Então, fator de recomendação a favor, recomendação forte, nível de certeza alto. São contraindicados a THM, as neoplasias hormônio-dependentes, como câncer de mama, lesões precursoras para câncer de mama, câncer de endométrio, antecedente pessoal de doença coronariana e cerebrovascular. Nível de certeza alto, recomendação a favor, recomendação forte, força de recomendação a favor, recomendação forte. Portanto, a SBC, FEBRASC, SOBRAC, posiciona-se contra a adoção de implantes hormonais. Não se tem indicação de implantes hormonais manipulados, outros hormônios bioidênticos manipulados e modulação hormonal. Força de recomendação contra a recomendação forte, nível de evidência de certeza muito baixo. Sendo assim, nós consideramos ainda um território fértil, um território promissor, não só relacionado à terapia hormonal, ao hipoestrogenismo, mas também, eu deixo aqui uma lacuna, e algo para se considerar, e estou até disponível, em relação a outros tipos de reposição, como, por exemplo, os androgênios. Né? Se o hipoestrogenismo, a terapia hormonal na menopausa, é controverso, é um terreno ainda de uma certa estabilidade, exceto no que tange ao período, né, dos 10 anos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de trazer esse assunto aqui, a considerar sempre em vocês, é importante que nós tenhamos sempre em mente não perder a janela de oportunidade, e essa janela de oportunidade tem muito a ver com o ginecologista, com o oncologista, com todas as áreas afins, principalmente o cardiologista, né, para não deixar a mulher perder essas oportunidades,
acreditar e investir nisso, lógico, com expertise e com revisões sistemáticas, guiadas por revisões sistemáticas. E a nossa diretriz está aí para dar uma ajuda, acho que dá uma ajuda bastante, está muito boa essa diretriz. E agradecer, como foi falado no início, né? Aí está a figura popular para 32 mil filiados no mundo, é a figura mais popular. Eu e Marildes, uma colega de BH, estimulando, né, até nas cartas que o pessoal recebia, tem estimulando, devia ganhar um cachê. Estimulando para fazer o FESC, né, que é o Fellow, e, enfim, é interessante, muitas colegas tiraram fotos e eu sem ir a Londres esse ano, coincidência, não fui, não sabia nada disso, foi casuísmo, não pude participar e automaticamente fiquei lá dando apoio, estimulando todo o pessoal, como estou fazendo aqui com vocês. Obrigada. Celi, Oi. parabéns aí. Excelente aula aí. Eu que tenho um tempinho que não estudo isso, fiquei fascinado aí. Realmente foi muito boa. Essa discussão é uma discussão que eu me lembro que eu estava na faculdade ainda, quando começou. Nossa. Então, foi quando saiu o HERS, né? O HERS em 97, eu estava na faculdade. Então, você vê como é, né? Como é realmente uma coisa antiga, né? E difícil de lidar. Você vê que não é uma coisa simples, né? Não tem um caminho fácil, né? São vários caminhos, várias possibilidades, né? Realmente bem interessante. Eu acho interessante a diretriz, parabéns também, não só pela aula, mas como pela publicação da diretriz, você e a equipe toda. Porque tem que ter um documento nosso, né? Porque você vê, eu estava vendo nos estudos sobranos seus, ele usa o SCORE, né? Que é um score de risco europeu, que tem variações conforme a região da Europa. Então, é uma score que até a gente não usa muito aqui no Brasil, porque tem essa variação. Você tem que conhecer a epidemiologia da região da Europa para poder aplicar a tabela específica. Então, a gente tem que ter realmente um documento nosso. Eu acho que todo mundo tem que ler esse documento realmente, porque é muito importante aí. Eu vou abrir aí para perguntas aí. Acho que não tem ninguém com a mão levantada, mas fica aberto aí para quem quiser. O Paulo, Zé Augusto, quer comentar alguma coisa? Podemos ouvir Paulo, né, que é o nosso convidado. Pronto, vamos ver. Por exemplo, em relação... Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Em relação à testosterona, eu tenho usado sem nenhum problema. Certo? Os implantes, eu fiz o curso, não tive coragem de colocar em ninguém, porque eu vi uma série de problemas, né? Então, apesar de ter feito o curso, mas eu não coloquei. A Sobrac agora retirou das contraindicações o lúpus e a porfiria. Então, o lúpus já não faz parte das contraindicações mais. E outra coisa também, eu pessoalmente, eu evito a via oral, o estrogênio. Por quê? Tem aquela passagem hepática. O que é que você vai fazer? Você vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Essa paciente vai reter sódio, já pela própria faixa etária, ela vai se tornar hipertensa. Além do mais, o que é que vai acontecer? Os fatores procoagulantes. Vai diminuir a proteína S, a trombina 3. Então, eu não uso. A Sobrac, a tendência é fazer a via transdérmica. E aquelas esterectomizadas, a gente já sabe que as progesteronas utilizadas, dihidrogesterona e a micronizada. Por quê? Porque são menos trombogênicas. Mas eu acho que a mulher passa um terço da vida nessa depressão hormonal, que isso tem pacientes, por exemplo, que atravessam isso sem grandes turbulências, mas tem outras que são uma verdadeira tragédia, a queda do estrogênio. Em todo, assim, é universal, né? Em toda a economia orgânica da paciente. Né? Então, eu acho que é fantástico isso. Eu continuo achando que naquela paciente de baixo risco, você dá aquela paciente que não tem histórico, né, nenhum, você dá uma certa cardioproteção. Por quê? O estrogênio ele vai agir na dislipidemia, né? Um vasodilatador. Agora, se você... O WHI, qual é o problema do WHI? Primeiro, ele só usou estrogênio equino e medroxprogesterona. Depois, ele misturava paciente de 50 anos com 70. Isso, exatamente. Então, aquele estudo, ele, para mim, eu nem releio mais aquilo, só se for dar alguma aula, porque ele não tem... Ele só teve uma coisa, ele abriu os olhos, mas ele foi muito mal conduzido.
em termos assim de o estudo, o desenho do estudo foi muito mal conduzido. Então, lógico que advieram daí consequências disso. Mas eu acho a terapia, embora a gente tenha que ter cuidado, sabe, com a reposição. Eu acho, para mim, primeiro, a janela. Se vier uma paciente, olha, outro dia uma paciente foi para um nutrólogo, nada contra, nada a favor. Ela me trouxe umas 50 folhas de exame. Eu disse, olha, eu me reservo o direito de não ler isso, só o essencial. Li. Ele colocou hormônio, ela fez uma hiperplasia de endométrio aos 60 anos, com um sangramento. Eu tive que fazer estereoscopia, biopsiar. Quer dizer, então, assim, se eu tenho uma paciente até 10 anos, mas eu acho assim, o benefício maior que eu daria seria naquela janela de oportunidade, aquela fase transicional entre 48 e 51 anos e tal. Se vem com 60 anos, eu digo com toda honestidade, eu não me inclino muito, tá? Só se tiver muita insistência da parte dela. Outra coisa que eu acho que é interessante, até quando usar? O que é que vocês acham? Só eu respondendo, né? Na verdade, nós concluímos que assim não teria uma data limite, né, para se utilizar, né? Vai ser o quê? O benefício, né? Os fatores, sintomas vasomotores e digamos assim, a condição clínica, né? Os fatores de riscos que possam vir acompanhando, que surjam ou possa limitar este uso. Então, não tem, as três sociedades, nós três, definimos isso, não estabelecer, e não tem, na literatura também não tem isso definido, o tempo de... É como você fez a colocação, você utilizar em pacientes longevos, né, 60, eu já vi pessoas com 70 anos, dia desse eu vi uma pessoa com mais de 70 anos chegando no meu consultório, com mais de 70 anos, com história com doença coronariana grave, utilizando hormônio, prescrito por nutrólogos. Né? Então, assim, esse é uma coisa que foge, né? Foge do esquema. Eu acho que a grande dificuldade que se tem é de se advogar o uso quando você se corresponsabilizar, quando você indica, né? Que muitas vezes é indicado até pelo gineco, mas que a gente vai lá para bater o martelo do ponto de vista cardiovascular ou não, se utiliza ou não, é a gente seguir essa paciente adequadamente. Porque no caminho, e usar, eu acho que a via transdérmica, salvo quando não controla, eu acho que a melhor é a mais segura. Essa foi uma conclusão do nosso grupo. O que eu faço? Eu tenho um paciente acima de 70 anos usando o hormônio. O que eu digo para elas assim? Olha, até quando eu vou usar, doutor? Até quando a senhora assim o desejar, contanto que seus exames estejam normais. Exatamente. De repente, 6 meses depois, eu posso ver alguma coisa e não prescrever mais. Mas eu tenho um paciente de 73, 74 anos usando, às vezes eu reduzo um pouco a dose, ou às vezes elas próprias dizem, eu não quero mais usar. Tá ótimo. O que a gente faz? Outra coisa que é importante ressaltar, né? Paciente com câncer de mama, operada, está equilibrada, ela pode usar o estrogênio local, somente local, porque a ação é eminentemente local, que vai, em termos sistêmicos, não é significante, e tem um estudo com 50 mil mulheres com câncer de mama, nenhuma delas recidivou. Agora, o que eu faço com as minhas pacientes? Eu disse, fale com o seu oncologista, peça para ele me ligar, tem uns estrogênios que eles são extremamente fracos, assim, a ação é tópica, mas a senhora tem que ter a anuência dele. Então, eu nunca digo, não, vai usar. Mas eu converso com ele, eu digo, não, a gente usa o promestrieno sem nenhum problema. E eu tenho usado com os pacientes, né? O mastologista também opina e o oncologista dela também. Mas pode ser usado, estrogênio local. Perfeito. Perfeito. Zé Augusto, levantou a mão. Opa, beleza. Primeiro, parabéns ali pela aula, pela apresentação, mas mais até pelo trabalho que você vem fazendo nesse campo importante do conhecimento clínico, cardiovascular, e a presença aí do Paulo já de estudo, né? É uma área de muita interação com o ginecologista, com o endocrinologista, e o cardiologista terminou entrando nessa área e assim, eu só queria fazer algumas reflexões em relação a isso, mas parabéns por esse conjunto aí da obra.
Ali é Gláucia, não é sua outra. É Gláucia, acho que você falou em Marilza, mas é Gláucia ali, não? Não, é Marildes. Ixi, eu pensei que Sou era eu e Gláucia. Marildes, né? É no ESC? Sim, eu pensei que era Gláucia. Não, sou eu e Marildes. Na verdade, foi o ano passado, em Amsterdã, essa foto. Aí eles botaram no arquivo, tiraram e... Parabéns aí. Veja, eu acho que esse é um capítulo da medicina, da cardiologia, que ilustra bem, você já falou nisso, mas eu acho que ilustra bem que a ciência não resolve tudo, né? Porque esse é um capítulo que para mim, é quando a qualidade de vida ela fica antagônica ao risco. Eu sempre tenho que fazer uma opção, porque até onde eu saiba, me corrija, não tem nenhuma evidência que a reposição venha proteger o paciente em qualquer cenário clínico, tem? Não, não tem. Então, pronto. Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que estar com muita clareza. Como o histórico do conhecimento, a promessa era de proteção, eu acho que ainda tem um resquício na memória dessa geração de que a reposição poderia ter um efeito protetor. Pode ser até que venham demonstrar, mas como hoje não foi demonstrado, a gente tem que eu sempre pondero com o paciente que eu não tenho evidência, eu não posso indicar uma terapia com a menor das expectativas de proteção cardiovascular. Eu sempre coloco isso de forma clara e transparente. Mas se o seu incômodo, se sua qualidade de vida, se a maneira que você está vivendo, ela foi impactada diretamente pelo climatério e você aceita uma avaliação do seu risco para melhorar a sua qualidade de vida, a gente vai discutir isso tecnicamente como se entende hoje. Mas eu acho que isso não tem sido feito com frequência na comunidade médica. Eu acho que sempre há uma tendência, né, a gente assumir que a gente sabe o que vai acontecer com o doente. Eu sei que o risco é baixo, mas é uma terapia que expõe, de alguma maneira, uma população que nem sempre a gente consegue precisar essa avaliação. Então, eu acho que esse é um cenário que a decisão compartilhada necessariamente tem que ser colocada, sempre. E uma exposição muito clara do que é que eu espero com a reposição. Eu entendo que eu espero uma melhora da qualidade de vida. É isso que eu espero da paciente que faz reposição. E não uma redução de algum risco clínico ou cardiovascular. Salvo engano. Eu acho que é esse o cenário que a gente ainda está vivenciando. Então, eu digo por mim, eu já tive indicação de cirurgia ortopédica e que eu preferi viver com uma certa dor que eu consigo administrar do que submeter a um procedimento que, na época e ainda hoje, para esse caso meu, era mais experimental. Então, a minha preferência foi essa. Eu fui estudar o assunto, não tinha uma evidência, e até o momento, já tem 15 anos, eu não tive arrependimento, embora pode ser que a história natural fosse outra. Eu não tô livre do problema, mas foi a minha opção. Então, eu sempre coloco para o meu paciente viver, quem tem dor osteoarticular, viver com um comprimido de anti-inflamatório é excelente para a qualidade de vida. É excelente, mas eu incremento o meu risco de AVC, de insuficiência renal, de lesão mucosa gastroduodenal por conta desse anti-inflamatório, e eu tenho que pensar o que é que vai valer. A gente é mais categórico no anti-inflamatório, embora eu acho que o risco seja realmente maior do que a reposição. Então, eu tenho um pouquinho de temeridade. E com esse avanço, como você colocou aí, eu temo muito por não só pela reposição mais fisiológica que vocês estão propondo, mas por uma reposição que nem é reposição, é essa bomba de hormônio que se usa às vezes para rejuvenescer pacientes de 70 anos. Eu tive uma paciente que ela fazia essa reposição em São Paulo, então posso fazer categoricamente, era uma série de hormônios que ela tomava, masculino, feminino, etc.,
e ela, há algum tempo, apareceu com uma alteração cognitiva. Eu vi uma research letter do JAMA colocando, inclusive, essas reposições como uma causa possível, não é nada comprovado, de aceleração aí do quadro demencial. Eu não sei se você já leu alguma coisa, se há essa preocupação, se faz sentido o que eu estou dizendo, mas isso foi só um research letter, quer dizer, não é um dado ainda estabelecido, mas eu tenho muita preocupação. A gente teve uma experiência muito interessante com os anões, você participou disso, que os anões de Itabaiana, eles têm deficiência do hormônio de crescimento e eles são todos desregulados do ponto de vista metabólico. Quando Hermínio prescreveu o GH de depósito, esses anões eles melhoraram o perfil metabólico tremendamente, e é essa proposta da reposição hormonal, melhora o metabolismo, melhora LDL, melhora PCR, diminui a obesidade central, mas eles apareceram com mais placa do que eles tinham. Você tem esse... Você acha que é coautora desse estudo também. Exato. Né? Então, eu sempre tenho esse exemplo muito claro. Você desregula, você está agindo pensando no fenótipo intermediário, achando que existe uma linearidade entre tratar o fenótipo intermediário e melhoria do fenótipo final, que é a aterosclerose e evento, AVC, infarto, tudo. E eu acho que a gente não tem isso muito claro. Na medicina, a gente tem vários exemplos que a gente melhora o fenótipo intermediário e não necessariamente é acompanhado por uma melhoria do fenótipo finalístico, né? O desfecho, o outcome final. Então, eu acho que é uma área que tem que continuar sendo estudada, porque é um período que a mulher fica realmente vulnerável. Eu acho que pode ser que tudo que eu estou dizendo aqui daqui a 5 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, mude completamente. Mas eu tenho sido extremamente conservador. Preferência do doente, qualidade de vida, ele quer se submeter, quer se expor, minimamente que seja o risco, ele vai. Agora, eu não posso dar nenhuma perspectiva antiga de proteção cardiovascular, e às vezes eu me preocupo, porque eu vejo que os pacientes têm um entendimento um pouquinho diferente do que pelo menos eu tenho. Me corrija se eu estiver errado e coloque dentro do como você entende isso, porque eu ainda entendo dessa maneira. Parabéns, Celi. Pode falar, Paulo. Veja bem, não se pode colocar, né, como fator principal de cardioproteção, não pode. Mas, olha, quando a gente compara aquela paciente que faz uso na janela com aquela que não faz, as placas de ateroma são maiores naquelas que não fazem. Se é um vasodilatador, lógico que eu nunca digo ao paciente, nunca prescrevi como cardioproteção, mas será que você corrigindo as dislipidemias, será que daqui o futuro, né? Porque a gente veio com essa negativa toda pelo WHI, que foi horroroso. Né? Então, eu não prescrevo com isso. Mas será que não melhora? Né? Mas é como você diz, Augusto, realmente vamos esperar, né, o tempo. A testosterona, eu não tenho medo de usar a testosterona. Eu uso naqueles casos extremamente sintomáticos e você vê a queda da testosterona, que é uma qualidade de vida, né, que o paciente perde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tateando a dose ideal para ela. Lógico, eu não uso muito tempo, você tem que ver o fígado dessa paciente também. Então, agora, os implantes, eu não coloquei nenhum. Fiz o curso e não tive coragem realmente de colocar nenhum, porque é uma panaceia. Tá? E aquilo é o seguinte, eles são absorvíveis. Se o paciente não se der bem, ela vai ficar 6 meses ali até que cesse a liberação. Mas eu ainda acho que a qualidade de vida realmente melhora muito, mas realmente nunca foi prescrito equivocadamente como cardioprotetor, mas não é. Mas com esses efeitos positivos, quem sabe, né, que no futuro a gente mude de opinião. Eu acredito, sabe, que nesses próximos 10 anos, né, porque já tem muito tempo do WHI, a gente trabalha tudo em cima do WHI, que finaliza em 2026. Então, são um contexto de vários estudos, né? E a gente vai ter alguma coisa a mais para poder ter como, digamos, advogar a favor ou contra. Agora, até o momento, Zé Augusto, não tem indicação nenhuma como prevenção, né?
nem na prevenção primária, nem prevenção secundária. Então, não tem. O que você vai focar a reposição é em cima dos sintomas, né? Que modifica a qualidade de vida, modifica completamente a mulher, tanto física como psicologicamente, e inabilita praticamente. Mas o que também tem de complexo na mulher, e se eu estiver errada, você me corrija, Paulo, você lida com isso muito, é que nós mulheres, nós temos 3 momentos, depois da fase adulta, né, quando chega na fase adulta, nós temos momentos bem definidos, são divisores de água. Então, são várias mulheres numa só. Eu sempre, quando eu vou começar a falar de alguma coisa mais complexa dentro dessa parte de reposição, dentro do contexto de doença cardiovascular, nós, por exemplo, vivemos mais que os homens, mas a qualidade não está definida que vivemos melhor do que o homem. Né? Depois desses 10 anos que a gente ganha, são 10 anos de muita comorbidade. Então, digamos assim, você vê que até o próprio advogar-se a favor de reposição, hoje, menos de 5% da população do mundo faz reposição. Então, é muito pouco para que se possa fazer um acompanhamento e mostrar os benefícios. Já está comprovado na faixa etária, até antes dos 60, na janela de oportunidade, está bem, assim, bem evidente de que tem uma melhora, tem um ganho expressivo. Mas, fora isso, não tem. Então, já se passam aí, né, décadas desse estudo, e com não sei quantas mil mulheres, o WHI mesmo, ele contempla, não sei exatamente quantos atualmente, mas é muito, 68 mil, né, pacientes, e a gente não tem uma definição assim, absoluta. Então, vamos para mim, analisar é sempre um também. desafio fazer uma revisão nesse sentido, né? E agora, cada dia mais, cada dia que eu me... Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, assim, vocês dois são estudiosos, assim, só não deixa de ter alguma provocação, mas não é o intuito provocativo. Mas recentemente no Congresso Nordeste, aventou-se a possibilidade de... A gente sabe que os efeitos negativos da estatina, os efeitos colaterais da estatina, mialgia, etc., quando eles são testados à luz da ciência, parte deles é efeito nocebo, que é aquele efeito contrário do placebo. Está ouvindo, Celi? Ouvi um pouquinho mal agora. Então, veja, parte dos efeitos que mialgia e etc., que o doente suspende a estatina, depende de efeito nocebo. Quando você faz estudos com um placebo, se o paciente achar que está tomando estatina, mas ele está tomando placebo, ele tem um efeito colateral numa taxa muito semelhante à de quem está estatina. Tem um estudo clássico, acho que publicado no JACC, que isso é bem citado, e esse estudo realmente ele muda o nosso entendimento. Ou seja, não é só o placebo não faz bem, ele pode fazer mal, e parte do efeito da estatina é nocebo. Aí vem a sacada. E se especula, isso é especulação, que parte do efeito nocebo da estatina vem de tanta campanha contra a estatina, tá? Tanta fake news contra a estatina, com muita gente com uma propaganda contrária, quem vende vitamina, quem vende... O indivíduo toma ômega 3, não toma estatina, o indivíduo que toma enzima Q10 não toma estatina, o indivíduo toma todas as gororobas possíveis e imagináveis que a nutrologia permite, mas não toma estatina. Inclusive, há um combate da estatina por alguns grupos. Por que eu estou falando isso? Eu só queria ouvir vocês historicamente, aí eu queria ouvir vocês, assim, se vocês já leram alguma coisa, se existe a possibilidade de parte de tudo que se atribui ao climatério ter um componente cultural. Ou seja, existe uma disseminação que a qualidade da vida da mulher é muito ruim no climatério. Eu sei que tem uma parte expressiva biológica, eu não estou discutindo isso. Mas o quanto E eu já vi mulheres que pensam um pouco diferente e que pensam talvez mais alinhadas nisso. Mas eu queria ouvir vocês, se vocês acreditam que parte de tudo que se atribui ao climatério, mesmo que seja 5%, pode ser
dessa disseminação de que a qualidade de vida piora muito. Às vezes a mulher está com, sei lá, casamento ruim, a mulher está com um emprego ruim, às vezes a mulher está com ansiedade, não dorme, etc. E tudo é o climatério, mas no fundo tem outras questões por trás e pode ser mais uma associação e não causal. Como é que vocês veem essa questão? Eu não tenho juízo de valor, só estou fazendo pergunta para aprender com vocês. Quer falar, Paulo? Sim, eu acho que isso é multifatorial, né? No Japão, por exemplo, a mulher passa a ser muito mais valorizada quando ela entra no climatério, né? Então, eu me lembro que eu estava numa mesa redonda em São Paulo, alguns anos atrás, sobre dismenorreia, e o japonês disse que praticamente ele não tinha isso lá, né? Tensão pré-menstrual. Não. Mas, por exemplo, outra coisa, Augusto, por exemplo, vamos dizer, a curva de mortalidade materna da mulher comparada com o homem. Quando a mulher perde o estrogênio, por que ela piora? Porque ela morre muito mais do que o homem. O homem tem mais, depois equilíbrio, ela morre mais de fatores cardiovasculares. A que atribuir isso? Será que são outros fatores? Ou a queda do estrogênio não teria realmente... Porque só a gente vê a curva, né? Como é? O homem está na frente, a mulher equilibra, depois ela até passa. Pode ser. O que a gente está vendo é o estrogênio baixo, mas pode ser que tenha muitos fatores juntos, né? Uhum. O que a gente vê é isso, né? Ô Zé Augusto. Eu acho... Posso falar? Uma dúvida até para você ali comentar. Será que isso, um gráfico, não poderia explicar isso? Tipo, será que esses sintomas não aumentam exponencialmente com a idade ou tem uma disrupção clássica depois dos 40, por exemplo, dos 45? É a época da menopausa, né? Será que esse gráfico ele não inclina mais acentuadamente depois dos 45 ou é uma coisa mais gradual? Né? Olha, eu acho o seguinte, que a mulher ela sofre influência multifatorial, inclusive do ponto de vista hormonal. O impacto é bem perceptível e, de uma certa maneira, não é tão mensurável, porque, como é multifatorial, por exemplo, a queda da testosterona tem influência, a queda do estrogênio tem influência, desequilíbrio da progesterona. Fora, estou falando hormônio, usando fatores psicossociais, entendeu? Onde a gente mostra, já tem evidência de alterações, por exemplo, atrofia urogenital, atrofia em vários órgãos comprovados, mas que não tem, digamos assim, uma ligação específica de uma coisa só, porque as coisas são em contínuos e muitas vezes associadas. Teríamos que ter uma observação separadamente de cada fator. Outra coisa que é evidente é a multicomorbidade que acontece com a mulher depois de 60, 70 anos de idade. Então, é fato, não é contestável. E aí entra o quê? Também sedentarismo, vem a obesidade, vem uma série de coisas, processo mais inflamatório, aparecimento de outras comorbidades, inclusive inflamatórias mesmo, nessa faixa de idade, é onde mais se acomete doenças inflamatórias. Então, a gente não tem nada comprovadamente se é A, B ou C que entra nesse contexto, e é onde está o emocional, onde chegou uma coisa, ou iniciou, ou desencadeou, ou foi desencadeada. O fato é que, por exemplo, se a gente sai do hipoestrogenismo e vai para o hipoandrogenismo, entre aspas, exagerado, né? Mas a mulher, ela começa a ter queda de testosterona desde jovem, 30 anos, depois de... 35 anos. Exato. Depois de 30 anos, 35 anos, já começa a perder gradativamente. Não é pouco, não. É porque ela tem um conteúdo pouco, mas em proporções consideráveis. Ela vai chegar na menopausa, ali perimenopausa, agrega um outro fator, que agora entra com estrogênio. Aí você me diz, quem é que dá o vigor? Né? Porque você sabe que a mulher com 40 anos, ela está num vigor, 30, 40 anos, quando ela chega nos 60, eu mesmo sou comprovadamente, eu nem acreditava em algumas coisas, e depois de um determinado tempo,
acredito piamente, deve existir uma lacuna aí que a gente não tem conhecimento e que certamente faz a diferença, né? Porque mesmo que se queira, a vitalidade não é a mesma. Ah, mas o homem é mais vital. Não, mas nós nos tornamos mais comórbidas também. Celis, eu concordo 100% com o que vocês estão falando, mas assim, talvez precise, isso que o Luiz colocou, talvez precise ver se as mulheres que pioram muito qualidade de vida no climatério, se a qualidade de vida delas era igual a das que não pioram antes do climatério. Mas aí, Entendeu? Guto, é o que está. Falta estudo. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Mas, olha, veja, isso não é tão complicado de fazer. Então, a gente tem mulheres que têm uma qualidade de vida aos 40 anos menstruando muito boa. E tem outras mulheres que aos 40 anos não têm qualidade de vida muito boa. Por vários Exato. aspectos psíquicos, atividade física, dieta, sono, etc. Trabalho, emprego. A piora pós-climatério desses dois grupos, ela é semelhante. Tudo bem que você já sai de baseline diferente, mas ela tem que ser, se for puramente biológica, a inclinação da piora tem que ser igual. A minha impressão, não é só um chute, é que não é igual. As mulheres que são muito bem trabalhadas, que trabalham cabeça, que fazem o que gostam, que curtem, etc., a minha impressão que um grupo não piora muito essa qualidade de vida, embora piore, como a gente piora. Quando a gente sai do homem, quando sai dos 50 para os 60 anos, há uma piora. Inclusive, há trabalhos que mostram que tem dois períodos de piora importante nessa sensação, que é os 45 e aos 60. Há uma inflexão importante na piora da sensação de saúde. Então, eu só estou provocando porque eu acho que a gente precisa trazer outros aspectos para a medicina. E eu vou dar uma que me incomoda tremendamente hoje. Há 300 anos atrás, a gente não tinha nada parecido com o que a gente está vendo em relação à epidemia de obesidade. Mas hoje estão traduzindo uma retórica da indústria farmacêutica para colocar a obesidade como uma doença puramente biológica, e não é. Ela é uma doença cultural tremenda também. Há um comportamento completamente incoerente do que a gente come, do que a gente faz de atividade física e do ganho de peso. E a gente precisa trazer isso também, porque senão a gente vai ser uma espécie que vai ter que necessariamente envelhecer muito medicada para tudo. Entendeu? A gente vai ter que ser medicado para tudo. A gente não pode ter tristeza, tem antidepressivo, a gente não pode ter dor, tem que ter crise, a gente não pode baixar o hormônio, baixar a vitalidade, tem que ter reposição. Então, isso filosoficamente me incomoda. E aí eu acho que a gente tem que trazer um pouco essa discussão para ambientes acadêmicos e etc. Perfeito. Muito bem pensado. Obrigada pela provocação. Mas não é o intuito. Existe essa provocação, existe essa inquietude no grupo. O que deixa mais tranquilo, né, Celia, é saber que os estudos mostram que a reposição melhora. Né? Então, se fosse uma coisa tendendo a ser mais relacionada à idade e aos fatores psicológicos do que o próprio hormonal, placebo agiria do mesmo jeito. Né? Então, só pela reposição ser melhor do que o placebo, é porque realmente tem um fundamento aí, né, biológico, realmente. Né? Mas eu acho que os dois componentes, com certeza, estão presentes. Olha, eu estou aqui impressionada. 19h20, praticamente, que a gente ainda está conversando sobre terapia hormonal. Eu, por mim, estou assim, super satisfeita, eu agradeço a... É a palestrante, né, Paulo? É a palestrante que prende, né? A audiência de alto nível aqui, eu estou vendo até agora, todos amigos, mas está tudo aqui. As palestras de Celi, estatisticamente, costumam render mais, né? Render na discussão. Obrigada. Bom nível, né? A discussão e das aulas. Né? Mas é isso. Eu quero convidar vocês, né, Paulo? Vamos convidar para poder, a gente vai falar, não é hormônio, vai falar de saúde cardiovascular na mulher, na quinta-feira que vem, no almoço. É um almoço de adesão da Somese. Quem tiver interesse de ouvir um pouquinho, discutir mais, é bem informal, mas a gente vai... Depois bota o link para a gente.
Vou passar no grupo aí. Para poder, quem quiser. Então tá bom. Então, acho que vamos encerrar mais uma vez. Parabéns, ali. Parabéns, Augusto, aí pelas perguntas. Paulo, pela participação, todo mundo. Semana que vem estamos aí de novo. Né? Obrigada. Beleza. Boa noite. Tchau, Paulo. Um abraço, Paulo. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Augusto. Roberto, André, todo mundo aí. Estamos aqui na torcida, tá vendo? Boa noite.